Eu queria cumprimentar a companheira Sharon, cumprimentar o Dr. Jeffrey, cumprimentar o companheiro John, cumprimentar o companheiro Cristiano, a companheira Valesca, o João Felício e o Lisboa, que estão representando o Brasil. É dizer para vocês que é muito gratificante saber que temos amigos espalhados pelo mundo. Aqui na mesa nós temos o Wagner Sharon, que você conhece bem, o presidente da CUT Nacional. Nós temos o companheiro Marinho, que é prefeito de São Bernardo e foi presidente da CUT Nacional. Nós temos aqui os nossos advogados, o doutor Batoque, o doutor Roberto Teixeira. Nós temos algumas deputadas do PT e deputados. Temos o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, temos o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, temos o companheiro Paulo Camoto, que é o presidente do Instituto, temos o Paulinho Vanucci, que é da Comissão de Direitos Humanos da UEA, temos vários outros companheiros. Como eu não tenho uma nominata aqui, eu não consigo lembrar de todo mundo. Eu não pensei, Sharon, em falar aqui hoje. Eu pensei em ouvir e agradecer vocês. Mas todo brasileiro e todo latino-americano, quando vem o microfone, dá uma coceira na garganta e dá vontade de falar. Então eu vou dizer umas palavras para vocês. Primeiro, o Brasil vive um momento muito grave de anomalia política. O João Felício certamente vai explicar para vocês o que tem acontecido no Brasil. Aqui no Brasil as coisas estão funcionando de forma tão absurda, meu caro Lisboa, tão absurda, que 2 dias após o impeachment da presidenta Dilma ser votado no Senado, eles mudaram a lei que foi a razão pela cassação da Dilma para garantir que outros presidentes façam o que eles acharam que foi crime cometido pela Dilma. Apenas 2 dias depois da cassação da Dilma, eles mudaram a lei da pedalada, autorizando o presidente fazer pedalada. Segundo, no dia 14 de dezembro de 2014, eu fui ao Ministério da Justiça numa homenagem ao meu ministro Márcio Tomás Bastos, que tinha falecido, e eu fiz a primeira denúncia de que havia uma criminalização do meu partido e havia vazamento seletivo, tanto por parte do Ministério Público, de uma parcela do Ministério Público e de uma parcela da Polícia Federal. É importante lembrar aos companheiros dos Estados Unidos que eu sou um profundo respeitador da instituição Ministério Público, porque ajudei a fortalecer a autonomia do Ministério Público. Eu sou um profundo respeitador da Constituição, porque fui constituinte em 1988. Embora tenha votado contra o texto aprovado, assinei porque tinha participado. E eu sou um profundo respeitador da tese de que todos são iguais perante a lei. Portanto, um presidente tem que ter o mesmo tratamento que tem um servente de pedreiro, que tem um carpinteiro, que tem um jardineiro, que tem uma empregada doméstica. Eu não acho que ninguém deva ter privilégio, porque parto da teoria de que todos devem ser iguais perante a lei e todos devem ser tratados em igualdade de condições. Este é o princípio fundamental da minha vida com 71 anos de idade. O que eu não posso aceitar, em hipótese alguma, é o que está acontecendo no Brasil nesse instante. No Brasil, nesse instante, o que menos importa é a verdade. O que mais importa é a construção da versão.
Eu conto uma versão, essa versão se torna manchete de jornal, a manchete de jornal é manipulada para a televisão, e aí a pessoa, independentemente de ser inocente, essa pessoa passa a ser condenada pela opinião pública. Na última semana, na quarta-feira, alguns representantes do Ministério Público fizeram um espetáculo de pirotecnia depois de 2 anos de investigação ao Lula, à sua família, ao Instituto. 2 anos de investigação. Alugaram uma sala no hotel, devem ter gasto dinheiro público para fazer o show de pirotecnia, combinado com a grande mídia brasileira, e depois de 1 hora de ilações, chegaram à conclusão de que não tinham provas para apresentar contra o Lula, mas ele tinha a convicção de que eu era o chefe de uma quadrilha que chegou ao poder em 2003. Ou seja, ninguém pode ser julgado por convicção de um promotor, por convicção de um delegado da polícia. Quem tem que ter convicção é o juiz em função da verdade que está escrita nos autos do processo. E não eu acho, eu penso, eu acredito. Para alguém ser julgado de verdade e ser condenado ou absolvido, é preciso que a gente tenha certeza do que está acontecendo. Eu poderia dizer, Sharon, que não deve ter no planeta Terra hoje nenhum cidadão mais indignado do que eu. Nenhum. Nenhum cidadão nesse mundo hoje está mais indignado do que eu. Porque as pessoas que estão fazendo esse processo, que na verdade é um conluio, é uma combinação entre alguns agentes da Polícia Federal, alguns agentes do Ministério Público e eu diria até alguns agentes da Fazenda, na perspectiva de tentar evitar que o Lula possa ser candidato. É o que eu leio todo dia, o que eu ouço todo dia. Não tenho certeza. E nem tenho convicção se é isso. Mas é isso que eu leio todo dia. Ora, eu quero que as pessoas compreendam o seguinte. Eu fui presidente desse país. Talvez eu seja um intruso na história republicana do meu país. Porque não estava previsto na sociologia brasileira um operário metalúrgico virar presidente da República. Mais ainda, não estava previsto um operário metalúrgico dar certo como presidente. Não estava previsto fazer a maior política de transferência de renda da história do nosso país. Não estava previsto tirar 22 milhões de empregos formais. Não estava previsto tirar 36 milhões de pessoas da miséria e elevar 40 milhões da classe média. Não estava previsto, inclusive, criar mecanismos legais que permitissem colocar fim na corrupção nesse país. Todos os instrumentos que estão permitindo a Polícia Federal agir e o Ministério Público agir foi Lula e Dilma. Foi o PT que fez. Inclusive aqui, Sharon, nós temos uma coisa chamada Lei de Acesso à Informação. Qualquer pessoa pode saber tudo que é feito todo santo dia pela Presidenta da República. Nesse país nós temos a lei da transparência. Cada cidadão brasileiro pode saber cada centavo que é gasto e pago todo santo dia. Portanto, nós aprendemos no movimento sindical que o exercício da democracia pressupõe transparência total. Nós entendemos que todos os corruptos têm que estar na cadeia. Porque neste país só pobre era preso. É importante que se prenda rico, mas que se prove que ele roubou. É importante que dê às pessoas o direito de defesa. E é importante que as pessoas tenham clareza que não é possível. No tempo dos militares, as pessoas eram presas, eram torturadas para confessar um crime, às vezes não cometido. Agora não. Agora, pelas informações que eu tenho, que eu leio e que eu ouço, as pessoas são presas e a primeira pergunta que diz é o seguinte: tem que falar o nome do Lula.
Se a pessoa não fala, vai para a cadeia. Aí prende outro, tem que falar o nome do Lula. Chego até a me fazer sinais de que eles perguntam o dedo, tem que falar, porque eu só tenho 4 dedos. De caso, de denúncia a esse respeito. E eu, Chero, posso dizer daqui do Brasil para você, eu duvido que tenha um empresário minimamente sério nesse país que tenha coragem de dizer que o Lula um dia pediu $1 para ele para alguma coisa. Eu tenho consciência do meu comportamento político. Eu tenho consciência do trabalho que o Instituto faz. Eles estão até tentando condenar o acervo presidencial. Se um dia você conversar com Obama ou conversar com Clinton, Chero, pergunta para eles se eles sabem os presentes que eles ganham. Quando ganha um presente, aquilo vai para o cerimonial, vai para o ajudante de ordem. A gente nem sabe. E eu estou implicando com os acervos porque acha que é uma coisa. Se quiser ser tudo dele, guardar, nem tem o dinheiro para guardar aquilo. Eu gostaria que o Brasil tivesse um museu da República em que essas coisas fossem guardadas a bem do serviço público e a bem da nação. Então, esse processo de pressão, processo de amedrontar as pessoas, não é um processo inteligente de fazer investigação. É um projeto, eu diria, sabe, de incompetência investigatória. Porque, no fundo, eu acho que tentar criminalizar as pessoas pelas manchetes de jornais, nós sabemos que não dá certo em lugar nenhum do mundo. Quando eu não tenho provas, eu mando a imprensa condenar. Quando eu não tenho prova, eu mando a manchete condenar. E você, como sindicalista, sabe quantas vezes você foi vítima de manchetes mentirosas que nunca eles têm coragem de pedir desculpa. Eu quero terminar a minha parte aqui, se vocês quiserem, está aqui o Roberto e o Batóquio, dizendo para vocês o seguinte. Eu sou um homem de consciência muito tranquila. Se alguém apresentar uma prova contra mim, eu não estou pedindo 2, uma prova contra mim, eu quero ser julgado como qualquer cidadão brasileiro, sabe, subordinado à nossa Constituição. Eu não quero o privilégio, o que eu não quero é mentira. O que eu não quero é inverdades. O que eu não quero é falsidades a meu respeito. Eu tenho uma história construída, só de luta são 41 anos. 41 anos de luta nesse país, ajudando a conquistar a democracia, ajudando a conquistar o PT, ajudando a conquistar a CUT, ajudando a fazer com que os índios sofram menos, os negros sofram menos. Eu não posso aceitar, em hipótese alguma, que algumas pessoas irresponsáveis, venham dizer que eu sou responsável por uma quadrilha nesse país. Eu sou responsável, Chero, pela criação do mais importante partido de esquerda da América Latina. Eu sou responsável, Chero, pela inclusão, sabe, a maior política de inclusão social da história da América Latina. Eu sou responsável e tenho orgulho disso. Estou responsável de fazer o Brasil ser respeitado nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. Eu sou responsável e quero ser responsável de transformar a Petrobras na segunda empresa de petróleo do mundo. Eu sou responsável de ter aprendido, e mais do que aprendido, de ter contribuído para que o povo mais humilde do meu país aprendesse a andar de cabeça erguida e a ter orgulho de ser brasileiro. Se por isso eu tiver que ser condenado, não tem pena, posso ser condenado. A única coisa que eu quero é seriedade no tratamento da minha pessoa, da minha família e dos meus amigos. Nós não construímos a nossa luta e as nossas conquistas de graça, não. Foi com muita luta e não pode estar certo. O que está acontecendo no Brasil não me abala, apenas me motiva a andar muito mais, a falar muito mais, a gritar muito mais. O problema é para o Lula não votar em 2018? O problema é esse? Poderiam me perguntar se eu queria votar em 2018. Agora, a verdade é essa. Eles sabem
que, embora eu não tenha diploma universitário, eu sei fazer mais do que eles. E tem uma coisa que eu sei fazer, que é sentir o coração do povo pobre, do povo trabalhador desse país. Então, eu quero de coração agradecer o gesto seu, dos companheiros americanos, e dizer para vocês que lamento profundamente não estar aí com vocês. Gostaria muito de estar aí. Estou aqui no Brasil. Amanhã tenho muita viagem para fazer. E obviamente que eu estou triste, porque eu fiquei sabendo agora, recentemente, que o juiz Moro aceitou a denúncia contra mim, mesmo a denúncia sendo uma farsa, uma grande mentira contada, um grande show de pirotecnia nesse país. De qualquer forma, como eu acredito na justiça, sabe, tenho bons advogados aí e aqui, vamos brigar para ver o que dá. A verdade é essa. Vamos continuar lutando para que o Brasil conquiste a democracia e que o povo brasileiro volte a ter orgulho de ser brasileiro, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Um abraço e obrigado, querida Sharon, obrigado, Jeffrey, obrigado, companheiro Cristiano.